dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com vocês. O título da lição vem falando assim: Jesus, autor consumador da fé. O verso para memorizar está em Hebreus 12:2, que fala assim: olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus, no qual, em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado ao trono de Deus. Lição de terça-feira vem Moisés crendo no invisível. Abra suas Bíblias em Hebreus 11, verso do 20 ao 28, vem falando a pergunta número 3. O que essas pessoas de fé fizeram com as suas ações relacionadas com a convicção de fato da que não se vê? Então, aqui nós estamos falando sobre Isaac, Jacó, José e Moisés. Eles acreditaram em coisas que ainda ocorreriam. Então, Isaac, ele acreditou nas promessas de Deus, Jacó também, José e Moisés, porque eles confiavam em Deus. Moisés é o segundo grande exemplo neste capítulo sobre a fé. Seus pais esconderam quando ele nasceu, porque não temeram o decreto do rei. Então, os pais de Moisés, quando ele nasceu, naquele tempo tinha o decreto de Faraó. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem dos israelitas eram para ser mortos. Mas os pais de Moisés lembraram da promessa que tinha um libertador. E eles confiaram que Moisés poderia ser esse libertador. Esconderam ele por 3 meses, mesmo sabendo o decreto do rei. Então, eles não temeram, porque eles confiaram em Deus. Na pergunta número 4, que está em Hebreus 11, do 24 ao 27, e depois 10, do 32 ao 35, que semelhança há entre essa situação? Destinação originais de Hebreus e experiência de Moisés. Aqui nós vimos que Moisés deixou a realeza, deixou todas as coisas deste mundo, deixou de ser chamado filho de Faraó, ele seria o príncipe do Egito, deixou coisas muitas desse planeta, coisas como riquezas, status. Para quê? Por quê? Para servir um Deus? Porque ele confiava, porque ele tinha fé, ele deixou tudo o que ele tinha para viver como os hebreus na escravidão. O que você escreveu aí sobre esse assunto, irmã Terezinha? Então, Moisés, ele deixou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele poderia ser no futuro também Faraó. Ele ia reinar sobre a nação mais poderosa do mundo naquele tempo. Por quê? Porque ele estava com esperança de adquirir a promessa superior, que é a celestial. Ele deixou as coisas terrestres para viver sobre a esperança das coisas celestiais. E assim, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas sim um servo de Deus, e obedeceu a Deus e andou nos caminhos de Deus. Aí vimos tão grande coisa. Às vezes a gente perdemos tempo com pouca coisa e querer ser grande nessa terra, esquecendo das coisas espirituais. Que a gente não perca o foco, que a gente possa cada vez mais, e não deixando de se afastar das coisas de Deus. Qualquer coisinha simples, né? Essas coisas que às vezes machucam a gente, e às vezes isso não traz coisas boas para a nossa vida, e às vezes se afastamos do caminho de Deus por coisas pequenas, mas que a gente possa correr a mesma proposta, a mesma proporção que Moisés teve, né? E aumentar cada dia a vez a nossa fé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, por esses heróis da fé que deixou tão grande exemplo. Moisés,
deixou um exemplo muito grande para os leitores de Hebreus, que passaram por muitas provações, muitas sofrimento, mas suportaram porque tinha exemplos maravilhosos do passado. Nos ajude também a seguir esses exemplos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.